Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? É isso aí. Sejam bem-vindos a mais uma temporada de Cádiz. Graças a Deus, Sexta-feira, feliz sexta-feira para você que está nos ouvindo. Não sabemos onde você está, se está no trânsito, está em casa, está viajando. Mas que bom que é sexta-feira você está ouvindo eu e o Romulo mais uma vez. Uma honra estar aqui com você. Mais uma temporada, mais um bate-papo, mais uma conversa. E sempre a Luísa gosta de fazer aquele suspense, né? Qual será que é o tema desta temporada? O tema dessa temporada vai ser muito bom para todas as pessoas. Como viver sem medo. Como? Viver sem medo. Repete. Como viver sem medo? Como que eu vivo sem medo? Como que eu tomo uma atitude sem medo? Como que eu vou dormir sem medo? Porque tem gente que fala, não, deixa a luz acesa. Por quê? Porque eu tenho medo. Não, calma, mas por que você tem medo? Não, eu não quero mais casar. Não, porque quando alguém me falou algo, eu era pequena e agora eu tenho 20 anos e eu percebi que eu não quero me casar. Por quê? Por medo. Não, mas como que você vive sem medo? Por que é possível viver uma vida sem medo? Como que funciona, né? Por que tantas pessoas que não creem em Jesus têm medo e às vezes até algumas pessoas que falam, não, eu creio em Deus, eu não sei o quê. Não, mas vamos fazer tal coisa? Não, eu tenho medo. Mas por que isso continua no nosso vocabulário? Por que essa palavra insiste e persiste em aparecer do nada nas nossas vidas? E é sobre isso que a gente vai estar conversando nessa temporada, Romulo. Uau. Você tem medo? Eu não. Graças a Deus. Graças a Deus. Esses dias até alguém me parou e falou assim, cara, como é que você vive tão livre assim? Ué, não tem medo, né? Eu esqueci a palavra que a pessoa usou, ela falou... não me lembro agora. Mas era nesse sentido, assim. Então, mas você vive sem a preocupação? Isso, sem medo? Isso, livre? Não é? Medo do quê? Né? Então, é interessante entender isso. Claro que tem o medo do instinto, né? Aquela criancinha que chega na beira de algo alto e ela recua porque ela, né, sente ali o instinto de sobrevivência. Essa é uma coisa. Agora, acredito que o medo que nós vamos conversar aqui é um outro tipo de abordagem, né? Um outro tipo de... É algo que tem paralisado a vida das pessoas, né? E não faz parte de nós. Vem de influências externas e que não deveriam nos influenciar dessa forma que tem influenciado tantas pessoas. Então, com certeza, vai ser uma temporada muito, muito, muito boa. Nós queremos falar a respeito do medo, queremos falar a respeito da sua vida e de como você pode viver sem medo. Amém. Né? Gades, temporada, como viver sem medo. Amém. Certo? Certo. E estudando um pouco a respeito aqui do assunto, e, claro, sempre buscando a palavra de Deus, uma das primeiras coisas que eu percebi medo está diretamente conectado com fé. Como que eu posso dizer conectado? Não tem como você estudar o medo sem olhar de uma perspectiva celestial de como que Deus nos orienta a viver. Né? Alguns dos nossos ouvintes sabem, mas nós temos 3 filhos e como mãe, eu percebo que eu faço muito isso com os nossos filhos, com as nossas crianças. Ao invés de dizer o que eles não têm que fazer, eu aponto para eles o que deve ser feito, como Deus nos orienta a viver, que é a respeito da palavra de Deus. E quando eu entro num assunto, faço um atendimento, converso com alguém, prego a respeito de medo, é isso que eu tento falar para as pessoas também. Por que eu não posso ter medo de escuro?
Por que que eu tenho medo de morrer sem ter filho? Por que que eu tenho medo de entrar no avião? Quando, na verdade, a gente poderia estar focando a nossa vida a respeito de tudo aquilo que Deus está falando, de como podemos viver, de como podemos usufruir. Então, eu começo já o assunto, se eu puder começar, falando a respeito dessas duas palavras. Fé e medo, elas não são opostos, elas não são antônimos na língua portuguesa. Por exemplo, não é igual calor e frio, dia e noite, norte e sul, leste e oeste. Fé não tem nada a ver com medo. Não tem como a gente colocar essas duas palavras num mesmo patamar e falar assim, tudo que uma não é, a outra é, e tudo que a outra é, a outra não é. Não funciona dessa maneira. E isso me levou a ler Lucas 24, versículos 25 e 26, que diz assim, e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Como assim? Algumas coisas, ao invés de nós cremos, nós ficamos tentando entender com a nossa emoção, com os 5 sentidos. Se não faz sentido, eu não entendo. Se eu não vejo, eu não creio. E a gente fica sempre puxando. E o que eu gosto desse versículo aqui, até em inglês ali, ele coloca slow of heart, é como vocês demoram para crer. Por quê? Porque a gente fica tentando entender. Porque a gente fica tentando colocar as pecinhas, juntar as pecinhas nesse quebra-cabeça chamado vida, chamado mundo. Quando a gente deveria estar nos submetendo e recebendo o fato de que nós já temos uma natureza divina e que não é juntando as pecinhas que nós vivemos. Então, são duas coisas completamente diferentes. E quando a gente olha no dicionário, essa palavra medo, no dicionário da língua portuguesa, olha só o que o dicionário da língua portuguesa diz. A palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Ou seja, você fica com medo, você fica perturbado a respeito de algo que pode existir ou de que nem existe, mas você já está se perturbando. Pode-se entender ainda que o medo, enquanto um estado de apreensão e atenção, é algo que o ser humano espera que algo ruim vá acontecer. Então, quando você olha nessa palavra, quando eu olhei, eu levei um susto, eu falei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, porque você espera com que algo ruim aconteça, você está apreensivo, você trava todo o seu corpo a respeito de algo que nem real é. E quando eu fui ler, estudar a respeito disso, eu falei, isso é o oposto de tudo aquilo que Deus nos fala. Porque se formos olharmos aqui, o medo é uma emoção. Né? Ninguém ensina uma criança a ter medo. É exatamente isso que você comentou ali. A criança, ela chega perto de algo quente e foge, chega perto de um leão e foge, chega perto de um prédio, vê que é alto e dá um passo para trás. É, de certa forma, uma emoção. Só que a palavra de Deus nos diz que nós não deveremos ser controlados pelas nossas emoções. Por isso que a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, a respeito de Deus não ter nos dado um espírito de medo. Por isso que a gente precisa entender bem a respeito desse assunto e não sermos dominados pelo medo, pelas emoções. Porque a partir do momento que você é controlado por uma emoção, seja qualquer uma delas, qualquer coisa meu pai sempre falou, qualquer coisa exagerada não é boa. Então, assim, toma cuidado quando você realmente for ter algo demais, decidir algo demais, baseado em algo que você está vendo, baseado em aquilo que você está sentindo, baseado numa emoção sua. Por isso que eu amo Deus, porque Ele fala, Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de domínio próprio, de prudência, para que a gente possa ter um espírito diferente, não ser dominados por um espírito de medo. E eu amo, porque eu falo, meu Deus, Deus é perfeito em cada encaixe, em cada palavra que Ele realmente deixa na Bíblia. Não deixa nada solto. Porque aqui Ele deixa claro, é um espírito de medo. Ele não quer que tenhamos um espírito de medo, porque Ele sabe que quando o espírito de medo entra, ali já não é mais o amor que está falando, não é mais Deus que está falando. Aquela pessoa está sendo cegada, ela está realmente surda para tudo aquilo que Deus está dizendo. Ela está escravizada por um espírito de medo, um espírito de morte. Então, assim como ali no dicionário disse que algo que pode ser real ou não, a pessoa vive aquela vida tendo uma certeza absoluta de algo que nem existe, ou de algo que existe.
mas ela está com o espírito de medo, ela está cegada, ela está sendo e caminhando e vivendo e decidindo pelas emoções. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz completamente o contrário. E eu queria falar isso logo no começo, porque quando eu entendi isso a respeito da minha vida, né, de não ter um espírito de medo, tudo mudou. Porque, sim, às vezes dá um frio na barriga de fazer algumas coisas, às vezes existe um instinto, né, de vamos passar a mão no leão. Eu não. O que é isso que faz um eu não? É uma emoção que está me segurando ali. Que, né, tá tudo bem. Mas agora eu não posso ser dominada. Meu Deus, um dia eu fiquei com medo, eu nunca mais entro num avião, num elevador. Existem até as fobias, vamos supor. Né? Não. Né? Não falo mais com um homem. Por quê? Porque um dia um homem foi grosso comigo. Não posso ver. E tem gente que trava. E quando, na verdade, Deus nos lembra, né, através da palavra de Deus, Ele não nos deu um espírito de medo. E é a partir do que Deus diz que nós precisamos viver, é a partir do que Ele nos fala, que nós devemos orientar as nossas vidas e realmente ter a palavra dEle como alicerce. E esse foi mais um episódio do GADS. Continue abençoado, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Temos a certeza de que a palavra de Deus tem o poder para edificar as nossas vidas e nos levar a viver, usufruir daquilo que Deus já nos entregou em Cristo Jesus. Nós amamos vocês, graças a Deus é sexta. Continuem abençoados.